Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Uma vez mais, uma pequena discussão em torno daquilo que é a formação do preço dos carregamentos. No fundo, para trazer aqui uma pequena discussão sobre o tema e também para vos explicar uma coisa. Nós, muitas das vezes, quando pensamos no custo que temos num carregamento da rede pública, pensamos única e exclusivamente no SEM, isto é, naquela empresa através da qual nós conseguimos carregar os nossos carros e sem as quais isso em Portugal não é possível. Isto é, nós só conseguimos fazer carregamentos dos nossos carros se tivermos um contrato com o SEM. Aquelas empresas que têm aqueles cartõezinhos ou aquelas aplicações através das quais nós fazemos carregamentos. E, não poucas vezes, quando nos deparamos com um custo mais elevado daquilo que estávamos à espera por qualquer carregamento, atribuímos as culpas normalmente ao SEM, porque é com ele que nós temos um contrato mais imediato e direto. Mas eu também já vos disse em vários vídeos que eu já fiz aqui no meu canal que, em bom rigor, quando nós fazemos um carregamento da rede pública de carregadores, não estamos só a pagar ao SEM, mas também estamos a pagar ao operador do posto de carregamento. E o operador do posto de carregamento tem um determinado preço que também pode influir consideravelmente no custo final que nos vão cobrar na sequência de um qualquer carregamento. Aliás, em bom rigor, eu continuo sem perceber muito bem qual é a vantagem de termos um SEM, porque no fundo o SEM vai apenas encarecer e de que maneira o custo do nosso carregamento. Lá fora não é assim que as coisas funcionam, pelo menos tanto quanto me apercebo, ou reparem, por exemplo, o que acontece com os carregadores da tela, que porque não estão na rede pública de carregamento, nós só pagamos ao operador de posto de carregamento e não pagamos a mais ninguém. O mesmo acontece, por exemplo, nos carregadores do Continente, que são considerados continentes privados, porque são de autoprodução, tanto quanto me parece, e por isso, apesar de estarem em espaços de acesso ao público, não estão integrados na rede pública de carregadores. Se isto é absolutamente legítimo ou não, de acordo com aquilo que está em vigor na lei, é toda uma outra discussão. Mas a verdade é que, muitas das vezes, o SEM, nestes termos, serve apenas para tornar mais caro o custo do nosso carregamento e torná-lo mais caro consideravelmente. Já não falamos dos impostos, já não falamos das duas taxas que pagamos, mas logo pagar ao SEM e pagar ao operador do posto de carregamento, portanto, dois serviços diferentes, sai mais caro ao consumidor. E, em bom rigor, o operador do posto de carregamento podia fornecer a eletricidade tranquilamente, comprando a ele a um qualquer fornecedor e depois faria as contas, naturalmente, para fornecer o serviço ao consumidor. Também isso permitiria fazer aqueles descontos que entendesse por convenientes, coisa que em Portugal não é possível, razão pela qual, por exemplo, não podemos ter um regime de descontos na rede Ionity e por aí adiante. Mas, como eu vos dizia, muitas das vezes desconsideramos o custo do operador de posto de carregamento naquilo que é a formação de preço. E quando nós falamos nos operadores de posto de carregamento e nos operadores caros, um daqueles que nós imediatamente identificamos são, naturalmente, os carregadores da Ionity. Carregadores super rápidos, que até 300 kW, se não estou em erro, de potência. E vejam aqui, vamos tomar, por exemplo, em toda esta nossa conversa, o carregamento de 20 a 80% no Tesla Model 3 Long Range Dual Motor, que é um Tesla que tem uma bateria de 78 kWh bruta, 75 aproveitável, e vamos ter por presente apenas o preço que nós pagaríamos usando o SEM Mio. E então, nesta simulação que a Mio nos oferece, nós temos aqui um custo de 45,20€, um custo muito elevado, e vejam, a Mio cobra 13,81€, mas depois o operador do posto de combustível cobra 22,89€. Eu diria que se a Mio não estivesse aqui envolvida nesta transação, nós teríamos poupado logo 13,81€, a que acresceria naturalmente o valor dos impostos que recaem sobre este valor. Ou seja, logo aqui, teoricamente, este valor seria reduzido em pelo menos 13€ ou qualquer coisa do género. Porque lá fora, a Ionity, nos seus carregadores, cobra o mesmo preço que nos cobra a nós, os ditos 79 cêntimos, e em algumas situações até menos. Já para não falar
dos ditos 30% de desconto que oferece através do plano de subscrição. Mas a Ionity não é o único operador de posto de carregamento que tem preços um pouco exorbitantes. E se a maior parte de nós não usa os carregadores da rede Ionity, não só porque eles são muito caros, mas também porque não estão assim tão disponíveis em todo lado, a verdade é que há outros carregadores que nós usamos mais comumente e vou-vos mostrar aqui alguns exemplos daquilo que pode fazer a diferença de preço que nos é cobrada naturalmente. Vamos aqui ao Porto, só porque conheço mais facilmente aqui os carregadores, e aqui no Porto temos aqui vários carregadores, naturalmente. Vamos começar por aquele que é o carregador que eu uso muitas vezes, aparece nos vídeos, que é o posto de carregamento da Repsol, aqui na Rua da Constituição, e se vocês virem, este carregador pertence à Repsol, e vejam a diferença para o mesmo carregamento, no mesmo dia, à mesma hora, com o mesmo tempo que estamos a carregar, mais coisa, menos coisa, em bom rigor aqui estamos a carregar 31 minutos, talvez no outro estejamos a carregar menos, 25,61€, e destes 25,61€, nós, como aqui o operador não cobra pelo tempo, só cobra pelo kilowatt que é carregado, vejam a diferença aqui, 6,97€. A Mio, na mesma, a cobrar os 3,81€, portanto cerca de 13€ pela energia. E naturalmente, repito, o fator cobrança de kilowatt carregado e tempo que se está a carregar é também relevante. Mas vimos logo aqui uma diferença de preço considerável. E nem por isso estamos a falar de um carregador de 160 kW, que é dos ditos carregadores rápidos ou super rápidos que nós normalmente temos aí. Mas nós diríamos que os carregadores mais rápidos seriam teoricamente mais caros, porque também oferecem mais energia e têm um custo superior, e nós estaríamos muito longe de perceber isso. Mas, por exemplo, se for aqui este carregador de 80 kW da PowerDot, que usa aqueles carregadores da Kempower, que eu já vos mostrei também num vídeo, o mesmo carregamento tem um custo um bocadinho superior de 26,52. E porquê? Porque a Mio cobra um bocadinho mais, mas também a PowerDot cobra um bocadinho mais. 7,09€ por este mesmo carregamento e por esta mesma quantidade de energia. Estamos sempre a falar de 44,7 e aqui já estamos a falar de 34 minutos a carregar. 3 minutos mais para carregar pela mesma energia e por um preço um bocadinho superior. Mas para mim há uma marca, e antes de vos dizer qual é, vamos aqui só ver mais um outro, este também é da PowerDot, julgo que é de 100 kW este carregador, mesma coisa, vamos aqui ver, e o carregamento, estamos a falar de 31 minutos, 26,74, uma vez mais 14,42€ para a Mio, 7,27€. Agora vou-vos mostrar um carregador que é detido por uma empresa, acho eu, que ainda é nacional, que é a Galp, e vamos ver como, por exemplo, isso faz imensa diferença. Este carregador aqui é um carregador de 120 kW, se não estou em erro, e vejamos, um carregador de 120 kW, ele é de 120 kW, cá está, e vamos ver agora o preço que nos é cobrado, 38,69€, e vejam quanto é que cobra a Galp, 16,98€ pelo mesmo tipo de carregamento, pela mesma quantidade de energia carregada. Portanto, muitas das vezes a Mio aqui um bocadinho mais cara também que o carregador da Repsol, mas uma diferença mínima. A grande diferença está aqui no preço do operador do posto de carregamento. E isto, de facto, nós atacamos, e com alguma razão aqui, o SEM, mas os operadores passa um bocadinho pelos pingos da chuva, porque teoricamente nós não temos com ele nenhum contrato, porque é o SEM que vai ser responsável por depois distribuir, quer pelo operador, quer pelo Estado, as diversas parcelas do preço total que nos é cobrado. E a verdade é que estes carregadores da Galp não percebo porque é que são tão caros por parte do operador. Aliás, não é à toa que estes carregadores de 120 kW eu nunca os uso. Confesso que, a não ser que seja uma situação de extrema necessidade, eu nunca os usarei, porque de facto são muito mais caros. E vejam que eu aqui, por exemplo, muito pertinho deste carregador, tenho aqui um carregador de 150 kW da rede Mobié, e este carregador de 150 kW tem um custo de 28€, portanto mais barato, e vejam que
há aqui o milho cobra-me um bocadinho menos, que também não se percebe muito bem porquê, pela mesma energia cobra-me um bocadinho menos, mas depois o operador cobra também bem menos quando comparado com a Galp. E isto é algo que de facto não se percebe. E eu continuo a achar que, tendo presente a forma atual como as coisas estão organizadas, um destes elementos há de ter que deixar de fazer parte da equação. E, no caso, até eu diria que seria o SEM. Não faz sentido termos um SEM, não traz qualquer benefício. Aqui o operador pode ele próprio, como eu digo, comprar energia a qualquer fornecedor de eletricidade, pode ele próprio produzi-la, por que não? E pode depois vender isso ao cliente tranquilamente. Este SEM só serve, na minha perspectiva, nos termos em que hoje as coisas estão organizadas, para alimentar máquinas que, enfim, não se percebe porque é que existem. O legislador também não foi muito eficaz na explicação das razões que justificaram isto, e a verdade é que isto não serve o consumidor. Mas, acima de tudo, este vídeo tinha então a ver com este propósito. Muita atenção ao custo que nos é imputado não só pelo SEM, mas também pelos operadores de posto de combustível. E se nós temos um conhecimento dos custos que cada SEM pratica obrigatoriamente em qualquer posto de carregamento, porque efetivamente a isso estão obrigados. Nós vamos ao simulador da Earth, por exemplo, como eu já vos mostrei, e conseguimos ver. A verdade é que em relação ao operador de posto de combustível as coisas já não são assim tão simples, e vamos aqui outro posto da Galp e vejam, 16,84€ para a Galp, 14,42€ para a Mio, pela mesma energia. E reparem, não é que o posto seja mais rápido, não é que eu consiga, num carro que tem uma capacidade máxima de carregamento de 250 kW, eu pago mais para obter nada mais extra. Eu, pelo menos nos da Ionity, teoricamente consigo mais e mais depressa. Aqui as coisas não são assim. Portanto, este preço aqui, que é o único preço que está fixado nos postos de carregamento, aquele preço que nós lá vemos diz respeito a este valor que nós vamos pagar, este não consta lá, porque depende do SEM que nós usamos. A verdade é que estes operadores é os que passam tranquilamente pelos pingos da chuva na discussão do preço que nós fazemos. 38€, a Mio cobrou-me 38€. É verdade, a Mio cobrou 38€, mas apenas 14 foram para ela, 16 foram para a Galp e 7 são em taxas e taxinhas. Portanto, meus amigos, era esta pequena discussão que eu queria lançar aqui hoje com este vídeo. Deixem-me nos comentários a vossa opinião e, eventualmente, se eu tiver dito alguma coisa que não esteja absolutamente correta, por favor, também corrijam-me, que é para isso que eu também cá estou. Obrigado por estarem desse lado. Vemo-nos numa próxima oportunidade.